A capacidade de ter alguém que meio que personifica o que você pensa que seu país representa sempre foi uma grande ambição. Acho que não tinha muita gente que entendia quão amplos eram os interesses dele e como ele apoiava uma variedade impressionante de organizações. Era para ser um piquenique familiar simples, algo tranquilo, relaxado e despretensioso. Só os royais reunidos na propriedade de Balmoral, longe das câmeras, longe das manchetes e distante do peso do dever. Não tinha uniformes nem assessores de imprensa rondando por aí. Apenas mantas de piquenique estendidas na grama, cestas cheias de doces caseiros e sanduíches frios, e uma brisa suave passando pelas árvores. Eles estavam lá por um motivo só: ser uma família. Era o tipo de dia onde todo mundo respirava um pouco mais aliviado. As crianças corriam descalças pelo gramado, se perseguindo entre as árvores. Os adultos bebiam em copos de papel e conversavam sobre tudo, menos a coroa. Não era sobre papéis ou posições. Era sobre primos rindo, histórias antigas sendo recontadas e pessoas aproveitando a rara liberdade de apenas serem elas mesmas, mesmo que só por uma tarde. Mas no final do dia, tudo havia mudado. O clima feliz que estava se espalhando por toda parte tinha desaparecido. Sorrisos se transformaram em olhares silenciosos. E em algum lugar entre a borda das mantas do piquenique e o caminho do jardim próximo, um comentário silencioso começou a mudar a atmosfera. Não foi alto. Não foi óbvio, mas foi o suficiente para mudar o ar. Então, o que exatamente foi dito? Vamos descobrir. E no centro de tudo, estava a princesa Charlotte e a rainha Camila. Charlotte, a garotinha brilhante de 9 anos, filha do príncipe William, sempre se portou com uma força silenciosa. Quem tá perto dela frequentemente diz que ela herdou a calma do pai e a graça da mãe. A princesa Charlotte Elizabeth Diana nasceu em maio de 2015, e como segunda filha e única menina do príncipe William e Kate Middleton, ela é atualmente a quarta na linha de sucessão ao trono. E às vezes, quando ela olha para você, tem uma semelhança impressionante com a princesa Diana. Pensativa, elegante, com olhos que pareciam ver tudo. Naquela noite, Charlotte não era uma princesa. Não era o futuro da monarquia. Era apenas uma garotinha de meias e cardigã, sentada no chão com os irmãos e primos, rindo enquanto jogavam cartas e bebiam chocolate quente. Ela estava feliz e segura até um comentário mudar tudo. Começou com um olhar. Enquanto o jogo rolava, Camila entrou na tenda poucos minutos antes. Ela não estava usando coroa, mas a presença dela sempre carregava um peso. Ela sorriu educadamente, acenou para os adultos e deixou os olhos escanearem o ambiente até pousarem na Charlotte. A criança estava sentada de pernas cruzadas no chão com um chocolate meio terminado ao lado, cartas na mão e uma risada suave nos lábios. Essa posição sentada era algo que Camila não aprovava. Ela se aproximou, os passos leves na manta que estava estendida sobre a grama. George olhou brevemente, e Savannah olhou para ela também. Mas nenhum dos dois disse uma palavra. A voz de Camila era calma, quase gentil. Mas as palavras que ela disse deixaram o ar pesado. Não é assim que uma futura rainha se comporta, ela comentou. Charlotte olhou para cima, confusa. A gente tá só jogando, ela respondeu baixinho, sem saber o que tinha feito de errado. O sorriso de Camila não mudou. Uma dama deve sempre sentar direito, especialmente uma que será observada a vida inteira. Então veio a parte que mudou tudo. É fofo, Camila acrescentou, a voz ainda agradável. Como sua mãe deixa você ser tão casual? Igualzinho a Diana era com os filhos dela. E todos nós vimos como isso terminou. Um é príncipe, o outro escreveu um livro de memórias problemático. Charlotte piscou. Mais um dia, Camila continuou, olhos fixos nela. Você vai entender. O mundo não se importa se você está se divertindo. Só se importa com a aparência que você tem fazendo isso. Nesse ponto, George levantou o olhar do lugar dele. Ele não falou. Não reagiu. Embora essas palavras tenham machucado ele profundamente, a julgar por como o rosto dele endureceu. Charlotte se mexeu desconfortável, sentando mais ereta, o chocolate intocado agora. Ela alcançou as cartas de novo, tentando voltar para o jogo. Mas Camila não tinha terminado. Sua mãe tem boas intenções, Camila disse, a voz ainda suave. Mas às vezes ela esquece. Ela não é a rainha. Eu sou. E o jeito que ela tá te treinando é só um desastre esperando para acontecer. Assim que essas palavras foram soltas, o silêncio tomou conta do ambiente. Não era do tipo casual.
Era aquele tipo de silêncio que cai de repente como vidro quebrando em algum lugar distante. Charlotte piscou. Então, com a voz mal acima de um sussurro, ela perguntou: "Mas o que eu fiz de errado? Ou o que minha mãe fez de errado?" Camila inclinou a cabeça. O tom dela não mudou, mas as palavras mudaram. "Claro que você não sabe. Esse é o problema. Esse sistema, essa família, enche sua cabeça com a ideia de que você é especial." Ela olhou diretamente nos olhos dela agora. Sem suavidade, sem calor. "Mas você não é. Você é só uma princesa que vai ser casada um dia. Só isso." No momento que as palavras saíram dos lábios dela, Camila se virou e saiu da tenda. Sem hesitação, sem segundo olhar. Ela atravessou o gramado rapidamente, a expressão calma, quase leve, como se nada tivesse acontecido. Poucos passos adiante, o rei Charles ficou quieto, olhos nas nuvens, sem saber da tempestade que tinha acabado de passar dentro da tenda. Camila se juntou a ele como se fosse qualquer outra tarde, sorrindo suavemente, ajeitando o vestido, falando baixo o suficiente para ninguém ouvir. Mas de volta na tenda, o silêncio que ela deixou para trás disse tudo. Não tinha havido gritaria, nem cena. Apenas palavras que bateram mais forte que qualquer uma dessas coisas. Palavras feitas para lembrar alguém do lugar dela, mesmo que essa alguém tivesse apenas 9 anos. Charlotte não chorou, não imediatamente, mas ela se levantou devagar, segurando as cartas contra o peito, os ombros rígidos, e caminhou pelo ambiente até uma pessoa em quem confiava sem questionar. Não para Kate, não para William, mas para Anne. E o que Anne fez em seguida mudou tudo. A princesa Anne era conhecida no palácio como a Filha de Ferro, aquela que não jogava política, que não corria atrás de manchetes, mas sempre aparecia. Ela não fazia drama. Mas quando se tratava das crianças da família real, ela também não brincava. Charlotte caminhou direto para ela, não chorando, mas quase. O rosto já estava pálido naquele momento. Ela não disse muito. Não precisava. A mão dela subiu e agarrou a de Anne, os dedinhos se curvando apertado ao redor. Anne olhou para baixo e viu a mudança imediatamente. As bochechas coradas, o piscar rápido 2 vezes, a quietude forçada que sempre vem antes das lágrimas. Ela se ajoelhou, firme e calma, e perguntou baixinho: "O que aconteceu, amor?" Foi aí que o lábio inferior da Charlotte começou a tremer. "Ela disse que eu não era especial." Ela sussurrou: "Que minha mãe tá me criando para acabar como um príncipe problemático, e que eu só seria casada um dia com um estranho." Anne piscou. Então devagar perguntou: "Quem disse isso?" Os olhos da Charlotte se moveram em direção à borda da tenda. Então, sem dizer uma palavra, ela levantou a mão e apontou diretamente para Camila. Ela não precisava dizer o nome. Anne já entendia. Por um longo segundo, Anne não se mexeu. Os olhos dela seguiram a mão da Charlotte. O rosto permaneceu composto, mas a mudança na postura disse tudo. Ombros quadrados, queixo levantado, as mãos lentamente se fecharam nas laterais. Porque essa não era a primeira vez. No funeral da rainha, Camila tinha dito algo. Algo afiado, direcionado a Charlotte. Todo mundo tinha ouvido, mas ninguém queria uma cena. Então passou, esquecido em público. Mas não pela Anne. Mas não hoje. Não num momento que a família só queria se divertir. Anne se levantou completamente agora. Calma, mas tensa com controle. E com uma voz baixa o suficiente para ficar privada, mas afiada o suficiente para carregar, ela disse: "Nenhuma criança nesta família será tratada assim, não enquanto eu ainda tiver respiração." A voz dela não era alta, mas cortou o ambiente como uma faca. Camila congelou. Anne pegou Charlotte pelos ombros e gentilmente se ajoelhou no nível dela. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha da Charlotte e sussurrou algo que ninguém mais pôde ouvir. Seja lá o que foi, fez Charlotte sorrir levemente. Anne se levantou, se virou para Camila, e dessa vez a voz dela era como aço. "Nós vimos o que acontece quando garotinhas desta família são feitas para se sentirem pequenas. Eu não deixaria isso acontecer de novo." Não tinha mais nada para dizer. Anne pegou a mão da Charlotte e a levou até Kate, sem drama, sem vozes alteradas, mas tudo havia mudado. Quando Charlotte terminou de falar, Anne pegou a mão dela e acenou. Não houve pânico, apenas uma decisão silenciosa. Ela se virou e caminhou com Charlotte calmamente de volta pelo gramado, em direção a Kate, que tinha estado sentada embaixo de uma árvore, observando as crianças de uma curta distância. Kate se levantou no momento que as viu. Anne não esperou por perguntas. Ela se inclinou,
abaixou a voz e contou tudo o que tinha acontecido. Enquanto ela falava, Kate não interrompeu. Ela rapidamente estendeu o braço instintivamente para a filha, puxando ela para perto, segurando apertado. Charlotte envolveu os dois braços ao redor da cintura da mãe e não soltou. Anne colocou uma mão firme nas costas da Charlotte por apenas um momento. Então ela recuou. Não tinha mais nada para explicar. Anne colocou uma mão firme nas costas da Charlotte. Então se afastou. Não tinha mais nada para explicar. Sem outra palavra, ela se virou e caminhou em direção à tenda, em direção às pessoas, ainda fingindo que nada tinha acontecido. Pouco antes de chegar lá, ela pausou. A mão foi pro rosto. Ela limpou as lágrimas que desciam pelas bochechas e continuou caminhando. Mas o que Anne fez em seguida mudou toda a monarquia. Curioso para descobrir o que ela fez depois? Não saiam daí. Assim que Anne deixou Charlotte e a mãe, ela não sentou. Não hesitou. Ela caminhou direto em direção ao irmão. O rei Charles estava perto do jardim de rosas, mãos grudadas atrás das costas com Camila bem do lado, falando baixinho. Anne não esperou eles terminarem. Charles, ela disse, firme e direta. Os dois se viraram. O sorriso da Camila morreu. Precisamos conversar. Anne continuou. Agora. Antes de qualquer um poder responder, Anne se virou para um dos assistentes próximos. Me tragam William, ela disse, e a instrução foi seguida sem questionamento. Alguns minutos depois, William se juntou a eles rapidamente, os olhos fixos no rosto da Anne. Uma olhada nela, e ele soube que algo estava errado. Anne não falou na frente da Camila, ainda não. Em vez disso, ela levou Charles e William alguns passos adiante. Sem vozes alteradas, sem drama público, apenas 3 Royals senhores num círculo apertado, parados na grama que de repente parecia mais fria que um momento antes. E pela primeira vez naquele dia, Anne quebrou o silêncio. Ela contou tudo. O que Camila tinha dito, como Charlotte tinha respondido, e por que dessa vez não seria e não podia ser ignorado. O rei Charles não disse uma palavra até Anne ter terminado de contar tudo. William ficou em silêncio ao lado deles, a tensão na mandíbula óbvia, esperando. Charles olhou para Anne, depois para William, depois de volta para Anne, e finalmente, ele falou. Camila não estava tentando ser cruel. Ela estava tentando ensinar algo para ela, só isso. Anne estreitou os olhos. Ensinar o quê? Que ela não vale nada? Que ela ia acabar casada com um estranho como uma peça de xadrez? Anne disse com raiva. Ela está sendo preparada para uma vida sob pressão. Charles respondeu calmamente. Nem sempre é gentil. Você mais que ninguém deveria entender isso. Anne o encarou em choque. Aquilo não era pressão, ela disse friamente. Era humilhação. Ela tem 9 anos, Charles. Charles expirou longamente. Não tô dizendo que concordo com o tom, ele admitiu. Mas a mensagem é clara. Camila só estava tentando ensinar autoconhecimento e disciplina. E isso faz parte de quem somos. Faz parte do que sua mãe esperava de todos nós. De você, de mim, de William e agora da Charlotte. Nesse ponto, os punhos de William estavam cerrados nas laterais, mas ele ainda não tinha falado. Os olhos dele estavam fixos para frente, focados em nada, em tudo. Anne deu um passo mais perto. Vou dizer de novo. Ela disse baixinho. Nenhuma criança nesta família será tratada assim. Não enquanto eu ainda tiver respiração. Charles não respondeu. Só desviou o olhar. William, por outro lado, permaneceu em silêncio. Depois daquele encontro entre os 3 Royals senhores, não houve mais discussões, sem acompanhamentos, sem segundas opiniões. Eles simplesmente concordaram. O piquenique havia acabado. Terminou sem anúncios, silenciosamente. Tendas foram recolhidas, mesas foram dobradas, funcionários foram discretamente instruídos a começar a empacotar. O clima tinha mudado, e ninguém perguntou por quê. Ninguém precisava. Todo mundo naquele círculo entendeu quando algo não dito passou pelo ar. Aquela tarde tinha começado com risadas, chocolate quente e jogos de cartas. Terminou em silêncio. Mas isso não foi tudo. Quando a família voltou para o castelo mais tarde naquela noite, não era a mesma casa que eles tinham deixado naquela manhã. Os quartos estavam silenciosos. Até as crianças se moviam com mais cautela que o normal. Charlotte foi direto para o lado da mãe, segurando a mão da Kate enquanto entravam. William as observou por trás.
Cada passo que ele deu parecia mais pesado. Uma vez que as crianças subiram, acomodadas de pijama e cobertas com cobertores quentes, William ficou embaixo sozinho na sala de estar. Kate permaneceu por perto, silenciosa, observando ele andar de um lado para o outro. Ele não estava bravo do jeito que as pessoas pensavam que ele estaria. Ele não gritou nem bateu coisas. A raiva dele era mais profunda que isso. Era simplesmente fria e reservada. Cansei de fingir, ele finalmente disse. Cansei de encobrir ela. Kate não perguntou de quem ele estava falando. Ela sabia. Alguns minutos depois, William chamou George, Charlotte e Louis para descerem de novo, só por um momento. As 3 crianças apareceram na porta, meio confusas. Eles já tinham trocado para dormir. William os sentou no sofá. Ele não se ajoelhou para falar com eles como fazia antes. Só falou. Quero que vocês sempre sejam gentis. Sempre sejam respeitosos, ele disse. Mas se alguém, qualquer pessoa, tratar vocês como se não importassem, não fiquem calados. Nem mesmo nesta família. O ambiente ficou silencioso. George olhou para Charlotte. Charlotte olhou para o chão. A voz de William permaneceu uniforme. De agora em diante, vocês não precisam chamar Camila de avó. Quero que sejam respeitosos, mas ela não é a avó de vocês. Ele pausou. A avó de vocês era Diana. Esse é o único nome que precisam saber. Os olhos da Charlotte se levantaram levemente. George acenou devagar. William se inclinou. Não deixem ninguém, mesmo alguém mais velho, dizer que vocês são pequenos ou sem importância. Me contem. Sempre. As crianças ficaram quietas. Então Charlotte perguntou. Ela tá com problema? William não respondeu imediatamente. Ela não tá, mas ela sabe o que fez e vai assumir a responsabilidade pelas ações dela. Depois que as crianças subiram de novo, William andou pelos corredores sozinho por um tempo até encontrar Anne na janela no final da ala leste. Ela também não tinha ido dormir. Tava esperando. Ela não falou quando ele chegou. Só se virou levemente, expectante. William foi direto ao ponto. Ela acha que é intocável. Anne deu um aceno seco. A maioria das pessoas que se casam com realeza acham, até alguém lembrar que não são. William manteve os olhos na janela. Ela disse para Charlotte que ela seria casada como se não fosse nada, como uma peça de barganha. E ela acha que usar aquela coroa significa que pode dizer isso. Ele pausou. Deixa ela esperar. No dia que eu assumir o trono, vou lembrar ela o que realmente significa ser casada numa família diferente. Anne olhou para ele. Não ficou surpresa com as palavras dele. Então ele continuou. Aquela coroa que ela se apoia? Vou tirar da cabeça dela pessoalmente se precisar, William disse. E vou garantir que fique fora. Anne deu um aceno. Ela foi avisada, ela disse. Não tem segunda chance. Os dois ficaram quietos por mais um momento. Essa era a linha. E na manhã seguinte, a decisão daquela reunião começou a fazer efeito. Nenhum anúncio foi feito, nenhuma manchete. Mas a divisão tinha sido traçada completamente. Nos dias que se seguiram, as pessoas notaram. Ela parou de aparecer em funções familiares privadas. Ela perdeu o chá de aniversário casual do George. Não foi vista na caminhada de final de outono que a família tradicionalmente faz. E embora nada tenha sido dito, a mudança era óbvia demais para ignorar. Foi aí que os rumores começaram a se espalhar. Não sobre o que aconteceu, mas por que ela estava de repente ausente. Então Camila agiu. Ela foi para a imprensa para se explicar, ou pelo menos para controlar a história. Ela não nomeou ninguém, mas através de fontes silenciosas e palavras cuidadosamente escolhidas, ela começou a moldar a mensagem de que estava sendo empurrada para fora, mal interpretada e só tentando ajudar a orientar os mais novos. Ela se fez de vítima. Logo, manchetes suaves começaram a aparecer na internet perguntando se Camila estava sendo congelada. Outras queriam saber a fonte da tensão, mas ninguém da família real disse uma palavra. Nem William, nem Anne, nem mesmo Charles. O silêncio disse mais que qualquer declaração jamais poderia. E fora do palácio, o público notou que algo estava errado. Eles não sabiam a história completa, mas sabiam que algo tinha mudado. E para quem estava dentro da família, eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. E isso era suficiente, porque Anne não apenas defendeu Charlotte, ela mudou a narrativa. O que vocês acham da posição corajosa da princesa Anne? Ela estava certa em intervir ou foi longe demais? Deixem os pensamentos nos comentários. A gente adoraria ouvir vocês. Lembrem de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Também cliquem no próximo vídeo mostrado na tela. Vocês vão